Muito bem, estamos de volta, 10 horas e 12 minutos em São Paulo. Agora, hoje é quarta-feira, 29 de junho de 2022. A gente vai bater um papo bem legal aqui agora com o Walter Vicione, que foi ex-diretor regional do Senai de São Paulo, ex-superintendente do SESI de São Paulo e é um deputado suplente. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Beleza, Walter, bom dia, tudo bem com você, Walter? Boa, Paulinho, é um prazer estar aqui, muito obrigado em me receber. Eu queria cumprimentar os seus ouvintes e internautas, enfim, telespectadores aqui da rádio, né? Não só os ouvintes, né? Um bom dia a todos. O legal é que está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, tudo simultaneamente, e pelo rádio também, né? E pelos 10 sites aí que está sendo transmitido online. Então tem muita gente curtindo aí essa entrevista que a gente vai bater um papo, conhecer um pouco a carreira e a vida do Walter Vicione aí, né, Walter? Queria que você contasse desde 1900 bolinha lá, qual que é a sua trajetória profissional, né? Desde o início, por favor. Vamos contar um histórico aí da sua vida, por favor. Pois eu nasci em Casa Branca, uma cidade aqui do estado de São Paulo, e lá tinha uma escola muito famosa, o Instituto de Educação Dr. Francisco Tomás de Carvalho, cuja arquitetura é muito igual à do Caetano de Campos, em São Paulo, onde hoje funciona a Secretaria da Educação, ao Carlos Gomes, em Campinas. Eram 9 institutos no estado de São Paulo, muito importante, dedicado à formação de professores. E meu pai era ferroviário, né, Paulinho? E ele sempre imaginava o filho ali, chegando na idade dos 17, 18 anos, pudesse ter uma profissão, né? Esse era o sonho das famílias na época, né? Então, eu queria fazer o clássico. Na minha época, o colegial, ela tinha 3 saídas, era o científico para exatas e biológica, tinha o clássico que era para humanidades, né, direito, línguas, economia, administração, e o curso normal para formação de professores primários, né. Então meu pai, e esse era o único que profissionalizava. Então meu pai, quando eu terminei o antigo ginásio, que é o Fundamental 2, falei com ele, ele falou: olha, você pode fazer o que você quiser, desde que você faça o curso normal, tal. E aí a minha vida se destinou à educação, porque... Só um minutinho, interrompendo você, nós somos, talvez, eu vou falar que nós somos do mesmo tempo que tínhamos aí o científico. Exato. Né? Fazia aí a prova do Madureza lá para poder passar o exame de admissão. Tínhamos aí língua no científico, o latim, né? Que na época tinha o latim, né? Hoje não se fala mais latim, é só o pessoal do direito. E na minha época de ginásio eu tinha lá no primeiro e segundo ano primário. A gente fala primário, eu tinha inglês, e no terceiro e quarto ano primário tinha a linguagem francês e inglês, no primário. Fica à vontade. Tá. É verdade, eu aprendi línguas começando assim, com uma excelente professora de francês que eu tive nessa época do ginásio. Então eu acabei entrando na universidade, na PUC de Campinas, e precisava trabalhar para pagar os estudos, né? Então fui ser professor primário, chamava professor primário, professor normalista, né, que é o professor que trabalha na época, com os 4 primeiros anos do ensino, né, mais 5 anos, né. Eu fui dar aula nas chamadas escolas de emergência, viu, Paulinho? A escola de emergência, na época, eram escolas, na verdade era um salão, uma casa que era alugado pelo Estado, onde você tinha um núcleo populacional que vinha crescendo desordenadamente e tal, né, era novo e tinha uma ocupação, digamos, desse espaço geográfico. Tinha crianças, mas não tinha escola. Então o Estado alugava uma sala e colocava um professor, geralmente a classe era muito seriada. E foi assim onde eu permaneci por 4 anos, dando aula com crianças da periferia, em condições diferentes, porque não existia cartilha, não tinha nada disso à época. E eu aprendi a gostar muito das crianças, aprendi muito com elas, aprendi a não desistir de pessoas, né? E por isso eu desenvolvi essa paixão pela educação desde os meus 18 anos. Acabei ingressando no Senai como professor de aulas gerais e fiquei no Senai até 2018,
48 anos. Caramba! Fora os 4 do estado. No Senai você dava aula de quê? Eu comecei como professor de aulas gerais. Aulas gerais? Então você dava aula de matemática, ciências e língua portuguesa. Língua portuguesa era a única disciplina que era igual para qualquer ocupação. No Senai era bastante instrumentalizado, né? A ciência, a matemática correspondia às ocupações, às necessidades das ocupações. Eletricista era um tipo de ciência, de matemática, o torneiro mecânico era outro. E eu gostei disso, até porque o Senai, né, é uma entidade que dá uma identidade social às pessoas. Quantos anos tem o Senai? O Senai nasceu em 42. Eu lembro que meu pai, quando eu era criança, não, tem que estudar no Senai, tem que fazer lá ferramentaria, tem que fazer não sei o quê, né, mecânica, não sei o que lá. Isso os pais, naquela época, gostavam muito de mandar os filhos para fazer o Senai, né, para aprender uma profissão, uma coisa legal. Hoje já não é tanto assim, né? Hoje o aluno, acho que ele tem a livre escolha de ir no Senai, lógico, o pai fica ali, vai estudar torneiro mecânico, vai fazer alguma coisa, fica à vontade. Então, o Senai, na minha opinião, cumpriu um papel e cumpre um papel extraordinário, né? Porque ele acaba dando uma identidade social, né? As pessoas são torneiros, são mecânicos, são ferramenteiros, são eletricistas, né? E o brasileiro valoriza isso. Eu não sei se você se lembra do filme Central do Brasil, né, com a Fernanda Montenegro, enfim, na Central de Brasil, o Josué, né, que é o menino que vai em busca do pai, ele tem orgulho de dizer, essa parte do filme me chamou muita atenção, ele fala assim, a busca do pai, fala, meu pai sabe fazer telhado, meu pai sabe fazer móveis, tal, meu pai é marceneiro, meu pai é carpinteiro, o diretor pegou essa expressão, né? Isso me traz assim a ideia da valorização que o brasileiro dá a uma profissão, a ter uma identidade profissional. E o Senai cumpre um papel maravilhoso ao dar essa identidade às pessoas, ao ensinar uma profissão, a inserção profissional dos jovens, né? Isso é muito importante. Como meu pai quis que eu fosse professor normalista, né? Terminasse o ensino médio já com uma profissão, né? E isso garantiu subsistência na vida e me garante até hoje, né? Aí você ficou no Senai como diretor, aí você foi promovido, fez os cursos, etc. Eu passei todos os cargos, promoções, Senai, né? Passei todos os cargos do Senai até chegar ao diretor regional do Senai, né? Chama regional porque no passado você não tinha federação de indústrias em todos os estados brasileiros. Então São Paulo cuidava de uma região, cuidava de Goiás, do Acre, do Mato Grosso, né? Hoje Mato Grosso do Sul, mas era o Mato Grosso só na época. Então era a região, tinha uma região. Depois que com o surgimento das federações de indústria nesses estados, foram criando os Senais e os SESIs. E aí já não tem mais razão de ser diretor regional, é diretor estadual. Né? Ou seja, na época você viajava vários estados onde faziam parte aí desse conglomerado aí liderado por São Paulo, é isso? Era um conjunto era uma região que não correspondia às regiões geográficas do Brasil, sim, mas eram estados que não tinham federação, mas tinha necessidade de formar mão de obra e o Senai de São Paulo cuidava disso. O Senai hoje está em todos os estados? Em todos os estados e no Distrito Federal. São 26 estados e mais o Distrito Federal cumpre um papel maravilhoso. Só que em São Paulo, entre os cursos rápidos e os cursos que geram direitos, né, de profissionais, do exercício profissional de uma ocupação, tem, somando tudo, dá 1 milhão de alunos por ano, né? Nossa, bastante gente, hein? Bastante gente. Tem formado aí muitos profissionais, né? E profissionais que estão aí até fora do Brasil, né? Trabalhando, aprenderam até através do próprio Senai, né? Fizeram cursos de especialização, etc e tal, né? Doutorado, mestrado, faculdade, universidade. Muitos viraram empresários. Empresários, muitos, O Senai tem essa condição de formar um empreendedor, né? E eu também assumi o SESI, né? Nos últimos 15 anos desses 48, eu assumi a superintendência estadual do SESI, no estado de São Paulo. Essa escola, por exemplo, nova que tem aqui em Suzano, de 4 andares, né?
O meu nome está lá na placa. Né? Sério? É mesmo? Você veio na inauguração aí, não? Sim, fiz discurso. Então. Eu acompanhei o Paulo Scaff. Nós entrevistamos o Paulo Scaff 2 vezes aí na inauguração. Ele teve 2 vezes lá, a gente entrevistou ele 2 vezes, o Paulo Scaff. Puxa, você estava bem lá, tinha tanta gente lá. Eu tô lá e tô na placa, isso, tinha muita gente. Nossa, era uma muvuca de gente. Porque eu era o executivo, né? O Paulo é o presidente do conselho do SESI, foi, né? Que não é mais, dos conselhos do SESI e do Senai. Eu era o executivo. Eu administrava as 2 casas, né? Era o ordenador de despesa, era o cara que pagava as contas, que respondia ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União. Nunca tivemos nenhum problema de prestação de contas, nunca precisamos ter advogado nos autos, tal, né? E, enfim, eu acabei ingressando na política até tardiamente, né? Eu nunca fui um político profissional, eu sou mesmo... Mas há uma coerência entre a missão uma política, né, com a missão de um educador, de um professor, né, que é cuidar de pessoas, né? O professor e a política tem isso, a política deve observar o bem comum, né, a realização do bem das pessoas, não interesses particulares, privados, né? O foco é o coletivo, né? É o bem. O Papa Francisco até diz no Evangelii Gaudium, né, que é uma exortação apostólica, ele diz que a política é uma atividade bastante virtuosa quando ela está focada no bem comum, né? Quando ela olha os interesses da sociedade, da coletividade e tal. E o professor faz isso, né? Ele cuida das crianças, ele se apaga para as crianças, para os seus alunos brilharem, a gente fica feliz quando eles conseguem ter sucesso na vida. Então, tudo é cuidar de pessoas, né? Eu estou já dando um recado aqui, caso chegue mais gente, tem um puff ali, uma cadeira meio que doida ali, e um sofá que ainda dá tempo, não vai aparecer na imagem, mas é só para deixar aí todo mundo bem acomodado aqui. Se eu soubesse, eu tinha trazido mais cadeira. Tem um monte de cadeira aí, né? Mas é só trazer para cá e o pessoal tem ali na recepção algumas cadeiras. Caso seja necessário, fica à vontade, pessoal aí, tá? Que tá te acompanhando. Walter, e aí quando você estava eu gostaria que você falasse um pouco o que você conseguiu realizar na época quando você era diretor do Senai. Assim, alguns projetos que falou, olha, essa aqui foi ideia minha, idealizei, juntamente com diretoria, etc. e tal, acabei fazendo isso, que melhorou ainda mais aí o Senai. Eu vou dar alguns exemplos rapidamente. No caso do Senai, o Senai, ele nasceu em 42, como eu já te falei, em janeiro de 42, e nós tínhamos uma escola, um modelo de escola, que era a Escola Roberto Simons, que fica no Brás, e o Senai cresceu por um sistema de reprodução. Essa escola Roberto Simons foi reproduzindo nas cidades, Campinas, São José dos Campos, e veio assim, em Suzano, ele acabou se desenvolvendo assim como uma cópia menor, né, um tamanho menor da nossa escola Roberto Simons. Então a gente tinha tornearia, tinha mecânica de automóvel, tinha marcenaria, ferramentaria, eletricidade, eletrônica, os cursos de sempre. Isso se reproduziu. Então quando eu assumi a direção do Senai, eu percebi, eu estava muito ligado à questão do desenvolvimento regional. Então eu percebi que essas escolas, elas já não correspondiam tanto à necessidade daquele local ou daquela região. Você imagina, nós tínhamos uma escola em Paulínia que tinha mecânica de auto, que tinha marcenaria, né? E Paulínia é caracterizada por uma indústria petroquímica, né? É a química que está presente. Então, qual foi o grande trabalho? O trabalho foi a gente reconfigurar essas escolas, né? Para que ela pudesse atender mais as necessidades locais. Em Marília, a nossa escola era a mesma coisa, mecânica de automóvel, tornearia, marcenaria, eletricidade. E Marília hoje é uma cidade que há uma concentração industrial na área de
de alimento seco, né? Bolachas, e a gente não tinha nada para atender. Hoje tem laboratórios para fazer as análises desses alimentos, tem linha de produção automatizada para fazer as misturas para as bolachas. Enfim, o Senai se adaptou ao desenvolvimento local onde ele estava e à região, né? Isso era uma necessidade, não que estava errado na época em que ela se reproduziu, é que na época o desenvolvimento industrial, a tecnologia não vinha nessa velocidade que vem hoje, né? Hoje é muito rápido, a evolução técnica e tecnológica é muito rápida. Então o Senai, na minha época, nós começamos a nos adaptar. Eu, quando deixei o Senai, eu deixei uma escola, por exemplo, 4.0, né, uma escola totalmente automatizada para o momento atual, que é da indústria 4.0, em que você tem um conjunto de conexões, de tecnologias conectadas, né? Então essa escola ficou lá em São Caetano, e outras adaptações que fomos fazendo. Vamos ter uma escola aqui de biotecnologia que o Senai não tinha. Na minha gestão foram 16 faculdades de tecnologia do Senai, e crescemos, né? E no SESI, por exemplo, que não tinha faculdade, eu montei uma faculdade para formação de professores, totalmente inovadora, forma professor por área, é uma escola de tempo integral, já que o aluno ele tem 20 horas de residência por semana, desde o primeiro ano, né? Não é estágio, é residência, é prática de ensino dentro de uma escola do SESI. É à noite que ele vem para as aulas teóricas, de formação, da pedagogia, para se tornar professor de matemática, de física, de ciências da natureza. Então é uma escola que inovou muito. Além disso, no SESI, nós coordenamos, e eu tinha uma boa experiência, porque eu fui um estagiário da Unesco, eu estudei, né, no Instituto de Planejamento e Administração da Educação, eu conhecia muito a educação básica, né, essa visão mais europeia, e nós conseguimos coordenar um projeto do sistema SESI de ensino. As prefeituras demandavam muito uma escola do SESI, não dava para a gente criar a SESI em todos os municípios. Então nós criamos um sistema de ensino que podia ser reproduzido no sistema municipal de educação. Hoje o SESI tem mais alunos fora das escolas do SESI, usando em prefeituras que usam o sistema SESI, do que nas próprias escolas do SESI, né? O SESI, como é que foi a fundação do SESI? Como é que foi criado o SESI? A ideia veio de quem? Que ano foi isso, mais ou menos? Olha, a gente vai produzir, vai inventar, vai fazer. Como é que foi a história do SESI mesmo? Eu diria que Quantos anos tem o SESI? O SESI nasceu em 46, o Senai em 42, o SESI em 46. Então foi logo depois. Pois é, o SESI nasceu, eu diria que foram empresários na época, Roberto Simons, seu Valdo Lodi, tantos outros, o Matarazzo aqui em São Paulo. Eles nasceu dessa necessidade, né, de formar mão de obra durante a Segunda Guerra Mundial. Então tinha essa necessidade, havia um desenvolvimento, havia necessidade de substituir as importações, por exemplo. Então surgiu o Senai, né, com objetivos muito moderno, né? O Senai, o primeiro objetivo do Senai era manter cursos de aprendizagem, não era manter escola. Isso significa que, do ponto de vista de local, o Senai podia funcionar só na escola, como a gente tem escolas próprias, só na indústria. Nós já tivemos escolas assim, só na indústria. A gente ainda tem na Mercedes, na Volkswagen, na CMTC, formação de técnicos e trabalhadores qualificados nas ferrovias, né? Então ele tinha essas escolas que no passado a gente chamava de isenção, então era dentro da indústria, dentro da escola do Senai, e também de formas mistas, né? O que a gente chamava de sanduíche. O aluno ficava um semestre na indústria, um semestre no Senai, um semestre na indústria, um semestre no Senai. Então o Senai nasceu muito moderno. O SESI veio da necessidade de um atendimento social. Esses empresários, os mesmos, perceberam que precisava fazer a promoção social do trabalhador da indústria. Não era só dar a formação profissional. Então o SESI nasceu para assegurar outras dimensões da pessoa.
A pessoa é um organismo, é um ser vivo, né? O organismo é um ser social, enfim, ele vive, tem relacionamentos interpessoais, e isso tudo, e para a época, né, a necessidade, faltava gás, não sei se você se lembra desse, nós não tínhamos o gás, então tinha distribuição, o SESI nasceu para fazer promoção social do trabalhador da indústria, como o SESC do promoção social do trabalhador do comércio, né? O SENAC, a formação profissional do comércio, dos serviços, né, por meio do SENAC. Então o SESI teve essa conotação de cuidar, em última análise, da qualidade de vida das pessoas, né? Então o SESI é educação, porque a ideia é dar uma educação de qualidade para os filhos dos trabalhadores, né? Era, no caso do esporte, né? Lazer, esporte, acesso, né? À rede de piscina, aqui que a gente tem nas escolas, quadra, isso. Então, promover uma vida ativa, né? Não sedentária, promover essa vida ativa, cultura, né? Teatro popular, levar a formação de pessoas para a cultura, para o teatro, né? Formação de leitores, enfim, de plateia, de público, né? Para música clássica. Hoje temos a Orquestra Baquiana SESI com o João Carlos Martins. Então, isso tudo movimentou na década de 40 essa ideia de criar um instituto que tivesse a mesma forma de financiamento do Senai, até um pouco mais. O Senai recebe 1% da massa salarial da indústria, folha de pagamento das indústrias, e o SESI 1,5%. Então, em última análise, é cuidar da qualidade das pessoas, né? E dar um ponto de partida para os nossos alunos, filhos de trabalhadores, né? Que esse eu acho que é um problema que o Brasil sofre na educação, Paulinho. A gente tem esse problema de os nossos jovens, né? Eles não tiveram o mesmo ponto de partida, né? Quem pode estar numa escola privada hoje de qualidade, entra numa universidade pública, né? É um sistema perverso esse, né? E quem não está na escola pública não consegue entrar numa escola, na universidade pública brasileira. Então, acho que o grande desafio hoje é a gente ter uma educação pública de qualidade também, né? Isso que está precisando. Conseguimos fazer a universalização, né? Hoje, se todas as crianças todas quiserem estar na escola, há vaga para isso, né? Eu acredito hoje que a gente tem mais oferta do que procura nas escolas. Não tem no período noturno, está faltando um pouco disso. O Estado está falhando um pouco nesse ponto, mas as escolas estão transformando em escola de período integral, e à noite está abandonando um pouco o período noturno, mas ainda a gente tem necessidade dos jovens trabalharem, né? Acrescentarem recursos, né? Na economia familiar, da família, contribuir, participar da renda familiar, e o curso noturno acaba sendo importante para isso, tal. Então, no SESI, além da faculdade, a gente incrementou a área de esportes, né? Aqui em Suzano, o esporte paralímpico, né? Paralímpico. Uhum. Né? Hoje tem um problema com a palavra paralímpico, parece que a Olimpíadas não querem mais que usa essa expressão. Agora é então, PCD, né? Paralímpico, ficou paralímpico, né? A palavra é paralímpico. Mas aqui nós tínhamos uma equipe vencedora de sucesso, né? Na nossa escola do SESI, que ganhou torneios, fez campeões mundiais, olímpicos, né? Com essas pessoas que têm necessidades especiais. Investimos em esporte que era um esporte mais elitizante, é o caso do polo aquático. Hoje o SESI é campeão brasileiro de polo, mas começou
criando oportunidades, porque hoje o jogador de polo era só aqueles que podiam ser do Sócio Pinheiros, do Hebraica, de grandes clubes, né? Hoje você tem isso popularizado, e o Brasil começou a se destacar também nesse esporte, porque você ampliou essa base. Então o SESI vem cumprindo um papel, e tenho notícias agora, eu acompanho de longe, desde que eu me aposentei em 18, o SESI está ajudando muito as prefeituras, fazendo acordo com as prefeituras para um programa de recuperação dos alunos que na pandemia tiveram muito problema. A educação brasileira na pandemia, praticamente os alunos não aprenderam ou aprenderam muito pouco, né? E precisam recuperar esse tempo. E o SESI está colocando-se à disposição dos sistemas municipais de educação para fazer essa recuperação. Não é nem reforço, porque reforço é quando a gente aprende alguma coisa e precisa, né? O SESI está chamando isso de recuperação, porque é recuperar o aprendizado que não se realizou naquele período da pandemia. Então eu venho dessa área, tenho um entusiasmo muito grande pela educação e gostaria de continuar contribuindo, né, para que a gente possa ter uma educação como programa de Estado e não de governo, né? Acho que um programa que possa ter continuidade, que possa, de fato, a gente atingir a qualidade que precisa, né? E assegurar que toda criança brasileira tem o mesmo ponto de partida, né? Então não adianta uma educação de 12 anos mal feita. Eu prefiro uma de 6 anos, mas igual para todo mundo, né? De qualidade para todo mundo, né? Porque todo mundo vai sair do mesmo patamar, né? E não é bem assim. Então o Brasil ainda é muito desigual. Volta, a gente vai para o intervalo, voltamos já aqui, né? Já a gente bate um papo mais aí um pouquinho, vai tomar uma água, um café agora, né? E a gente retorna e tem perguntas de ouvintes que a gente vai fazer aqui na sequência, beleza? Rádio Sat FM é rapidinho, Papum e Catapimba, não vai embora não. Atenção pessoal que faz parte do programa Passe Livre Estudantil. O recadastro para o segundo semestre de 2022 será de 1º de julho a 30 de setembro. Consulte a página do programa para saber mais detalhes e não deixe para a última hora. É a Prefeitura de Suzano garantindo acesso à escola. Passe Estudantil, quem mais precisa tem. Prefeitura de Suzano. Você ainda não adicionou no WhatsApp da Sat FM? 11 4743 7615. Então adicione já. 11 4743 7615. Aqui você participa da programação, pede músicas, manda alô, recados e ainda manda fotos e vídeos com informações de onde você estiver. Adicione já. 11 4743 7615. 11 4743 7615. WhatsApp da Sat FM. 11 4743 7615. Tá gostando, né? O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp 11 2178 494 ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo R$500 bilhão em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Respeito à Vida. Detran, Governo de São Paulo. Tudo para o seu jardim, pomar e paisagismo é na Flora Recanto das Plantas. Terra adubada, gramas Esmeralda e São Carlos, vasos, árvores nativas, mudas frutíferas e ornamentais, manutenção de jardins, plantio e poda de árvores, assessoria total em paisagismo, tudo em até 3 vezes sem juros no cartão. Flora Recanto das Plantas. Informações WhatsApp 11 97358 8044 ou 94368 2998. Deixe o seu jardim nas mãos de quem conhece e sabe. Flora Recanto das Plantas. As músicas que marcaram época e o romantismo no seu rádio. Sat Night Emoções. Domingo a sexta, 22 horas. Informação e opinião. Dinamismo e agilidade.
Sat FM. Informativo Sat FM. O produtor rural pode encontrar na tecnologia uma aliada importante para o dia a dia do negócio. Mas tecnologia não está relacionada apenas com equipamentos eletrônicos e grandes investimentos. É o que avalia o produtor Nivaldo Michetti, considerado uma referência na pecuária de leite com o uso do sistema ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Em sua propriedade, no município de Paranaíta, no Mato Grosso, ele conseguiu encontrar a solução necessária para o desafio da temperatura adequada para os animais. A sombra pela área total da propriedade, e onde quer que eu levasse meus animais para o piquete ou para aquele determinado ponto, eles iam ter conforto. Ou seja, a gente rotacionava as pastagens e juntamente com as pastagens acabava rotacionando a área de sombra, né? Porque em todos os piquetes havia essa sombra. Então é óbvio que isso trouxe grandes vantagens. A Estância Wanda, que é a propriedade do seu Nivaldo, tem 100 hectares, sendo 35 de reserva legal. Ele implantou o sistema com o plantio de árvores em 24 hectares destinados à produção de leite. A área restante é formada por pastos. O produtor queria mostrar que é possível produzir leite em pequenas propriedades com lucro e sem grandes custos. Considerando valores necessários, que seria, no caso, mudas e fertilizantes. Quando a gente fala em pequena propriedade, nós podemos estar falando de fertilizantes da forma orgânica, não é? No esterco, no caso. As mudas, não raro, ou muito comumente, as prefeituras disponibilizam mudas, mesmo porque se precisar comprá-las, o custo de uma muda é muito baixo. O produtor percebeu ainda que as pastagens entre as árvores se comportam melhor e que as lavouras são protegidas do vento. O sistema tem colaborado para manter em torno de 75% das vacas em lactação, enquanto a região tem dificuldade para conseguir mais de 50%. Produção e reportagem, Bruno Moreira. De hora em hora, informativo. Sat FM, a rádio que fala com você, fazendo Suzano acontecer, com música, informação e bons serviços à população. Aqui o seu dia é mais feliz, é o seu lugar de verdade. 87,5, a sua rádio Sat. Sat FM, 10 horas e 44 minutos em São Paulo. Estamos aqui hoje batendo um papo com o Walter Vicioni. O Walter, você é descendente italiano também? Sim. Ele é ex-diretor regional do Senai São Paulo, ex-superintendente do SESI São Paulo e suplente de deputado, né? Puxa vida, o que tá vindo de italiano aqui na rádio esses dias, sério mesmo. Tem entrevistados vários italianos, assim, descendentes, né? Não italiano. Buongiorno, capisco. Walter, nós falamos bastante de Senai. Vamos aqui a alguma pergunta. Deixa eu mudar a nossa imagem aqui para. Tem uma pergunta aqui da Virgínia Gonçalves. Está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram, tá bom, pessoal? A Virgínia, ela é Gonçalves Mano. Em Suzano, tivemos aí uma visita recente, no ano passado, retrasado, do presidente da Confederação Brasileira de Atletismo e presidente da Federação Paulista de Atletismo. E foi feita uma vistoria lá no estádio municipal de Suzano, que é o Jardim Colorado, estádio de futebol, e ele tem a metragem oficial para pista de atletismo, tá? Ele falou que precisa que os políticos, enfim, as pessoas, né, envolvidas no esporte, eles deram o aval, está autorizado, está aprovado. Só que para isso tem que se fazer a pista oficial. E essa pista, segundo eles, né, o presidente da Confederação e o brasileira e paulista, essa pista funcionando
ela tem condições de realizar competições nacionais e internacionais. Acho que são só 5 cidades do estado de São Paulo capacitadas com uma pista oficial, tamanho oficial, metragem oficial. Só que depende de verbas parlamentares, etc. e tal, para se construir essa pista, que segundo algumas estimativas fica mais ou menos em torno de 5 milhões para se fazer essa pista. Porque é uma pista que não é somente o terrão que está lá, tem que fazer os pisos, com um piso especial para o atletismo. Mas para isso precisa de dinheiro. Ela está perguntando o seguinte, uma pista sintética, né? O senhor é pré-candidato, vai sair candidato a deputado estadual ou federal? Federal. Federal. Sou pré-candidato a federal. Né? Suplente de deputado federal. Né? Não, agora eu sou suplente de um deputado estadual. Estadual, vai sair da federal. Eu assumi federal. por 10 meses a cadeira. Eu nem entrei nessa parte política ainda, mas eu vou entrar, mas para saber mais detalhes. Quando o Itamar Borges assumiu a Secretaria da Agricultura, eu como primeiro suplente, eu assumi a cadeira dele lá na Assembleia Legislativa por 10 meses. Qual partido? MDB. MDB. E agora eu sou pré-candidato, né, a deputado federal. Também pelo mesmo partido? Pelo mesmo partido. Tá, então, o SESI, não sei se ele investe, o SESI, Senai, se ele investe numa iniciativa dessa, por exemplo, na construção de uma pista. Existe essa possibilidade do SESI, Senai, entrar nessa briga, além de você, como pré-candidato, de repente você se elege, também reforça, ou você tem aí os seus contatos na área esportiva, que pode tentar resolver essa situação, porque tem que ter vontade política, a verdade é essa, tem que ter vontade política, os deputados da região têm que correr atrás, só que às vezes a gente percebe que não existe essa vontade política, né, por parte aí de deputados, né. Poxa, vamos trazer a lista da peça para Suzano, vai ter competições, vai elevar o nome da cidade. Não podemos pensar somente no vôlei, por exemplo, que é o que está acontecendo em Suzano, né? Vôlei, mas temos outras modalidades esportivas, né? Tem futebol, tem vôlei, tem natação, tem todo tipo de modalidade, basquete, handebol, etc. e tal. Então, mas precisa de vontade política. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta. O que você acha que daria para realizar com todo o seu conhecimento nessa área? Fique à vontade. Então, Paulinho, pelo SESI, começando por aí, é impossível, porque o SESI recebe um recurso, que é um recurso que vem da massa salarial que as empresas recolhem, né? E vai para o governo e depois ele repassa para nós. Esse recurso tem uma finalidade, é um dinheiro carimbado, tal, não dá para investir em próprios de terceiro, né? O SESI poderia construir uma pista dessa para ele, para ter a sua própria pista. E nós temos em alguns lugares já essa pista. Boa parte da cidade, onde tem os CATs, né? Tem uma boa pista, algumas oficiais e nem todas são oficiais, mas com piso de impacto, para evitar impacto, etc., sintético, a gente tem. Mas não pode fazer isso para um terceiro, por exemplo, para construir para a cidade de Suzano, tal, isso não poderia. Então, porque o dinheiro é carimbado para as atividades do SESI, para ele cumprir a sua missão, o seu papel enquanto SESI. Então, o que sobra, na minha maneira de entender, é essa vontade política que você falou, dos deputados destinarem emendas impositivas para isso, né? Hoje, os deputados têm, aqui no estado de São Paulo, os deputados, não é o meu caso, porque eu fui suplente, né? Mas os deputados têm 6,5 milhões de emendas impositivas, quer dizer, eles podem destinar esse dinheiro impositivamente para a construção de uma pista. É claro que como você disse, a pista dessa está em torno de 5 milhões, ele não vai colocar tudo numa coisa só, mas você tem deputados da região. Cada um arruma 1 milhão. Um pouquinho você resolve. Você tem, aqui a região tem bastante. O que eu posso
dizer é que as emendas impositivas, por exemplo, um deputado federal é o dobro, é o triplo, ou melhor, do estadual. Quer dizer, um deputado federal dispõe de 16 milhões por ano para chamadas emendas impositivas, e tem ainda as emendas voluntárias, e você pode articular isso num processo maior, bem grande, junto aos órgãos, junto à Confederação Nacional de Atletismo, junto às federações, né, e fazer um trabalho, digamos assim, para colocar à disposição do munícipe aqui de Suzano essa pista. Suzano sempre teve um destaque esportivo, né? No vôlei, acho que no basquete também já teve time. Teve também. Mogi é basquete. Hoje Mogi é basquete. Basquete. Mogi é basquete. Mas tem oportunidades de desenvolver essa questão do atletismo, de promover uma vida mais ativa, né? Combater um pouco essa questão da má alimentação, né? A vida ativa você consegue, né, eliminar, ela é boa para a saúde, para a qualidade de vida, né? Então eu acho que é uma grande oportunidade dos deputados olharem para isso. Eles podem interceder lá com o Ministério do Esporte também, né? Pedir um dinheiro lá, os caras investem e tal. Eu vou dizer para você, é uma área que eu gosto, eu venho dessa área, né? Educação, do esporte, né? Da cultura, né? Chegamos no SESI, eu cheguei a montar um curso, por exemplo, para a formação do musical, né, do artista para musicais, né? Nós fizemos teatros como A Madrinha Embriagada, que ganhou prêmios, Bibi Ferreira, enfim. E no esporte nós investimos muito, né? O SESI investiu muito, ele tem um time masculino de vôlei vencedor, tem um time feminino que foi agora campeão, né, da Superliga, né, que hoje está localizado lá em Bauru. Temos o basquete que está em Franca, enfim, mas é nos seus próprios, né, não é no de terceiro. Então, mas eu gosto, é uma área que eu sinto que é necessário. Se você pegar o plano de governo o plano do Canadá, eles estimulam muito a questão do esporte em razão da obesidade, né? Então, tudo quanto é cantinho tem atividades físicas, criam condições para atividade física, né? Então, eu acho que seria uma meta muito importante, né? Pegar um objetivo como uma meta de ter aqui em Suzano um estádio para a prática do atletismo oficial, com as medidas, que fosse reconhecidamente internacional, para você poder fazer competições internacionais, porque esse é o requisito básico, poderia ser uma meta, né, de governo, da gente conseguir isso, né? Eu diria que vocês podem contar com o meu apoio para um negócio desse, né? Sem dúvida nenhuma, acho que é um grande investimento, é cuidar de pessoas, né? Quando você investe no atletismo, investe no esporte, investe na vida ativa, você está investindo na saúde de pessoas, né? Em criar oportunidades e na inclusão por meio do esporte, né? A inclusão de pessoas que estão à margem, né? Da promoção do equilíbrio social por meio do esporte. O esporte tem um papel muito importante. Nós temos aqui em Suzano, o Jefferson Sabino, não sei se você já ouviu falar dele. O Jefferson Sabino é multicampeão de atletismo, salto, etc e tal, olímpico. Tem um monte de medalhas, né, de ouro, de prata, etc e tal. E ele, nessa Olimpíada de Inverno na China, que teve agora recentemente, ele participou, ele mudou de modalidade, né, para bobsled, que é aquele carrinho que os caras empurram na neve lá, que corre doido lá, né? Ele foi um dos... e tanto é que entrou ao vivo lá, toda a equipe ao vivo aqui na Rádio Sat, lá da China, debaixo de neve, eles entrando ao vivo aqui com transmissão ao vivo. Foi super legal a entrevista com todos eles, foi super legal, e 2 vezes inclusive a gente fez uma entrevista com o Jefferson, e ele mora em Suzano agora.
Ele está aqui em Suzano, ele é o homem da bandeira nessa parte do atletismo, nessa pista de atletismo, ele está com essa bandeira, ele que trouxe o presidente da Confederação Brasileira, etc. e tal, do Estado, para poder estar intermediando. Aí fizeram uma audiência na Câmara Municipal, mas ficou só no blá blá blá, né? Em relação aqui, a parte de cá, não a parte de lá. E, pô, que nem você falou, a difusão aí do esporte, que no atletismo, começa com a criançadinha, fazendo as competições, que nem tem o Tiarga, né, que é o homem da bandeira aqui em Suzano, o Tiarga, ele promove aí os campeonatos, de vez em quando aqui em Suzano, com a molecadinha até os adultos, né? Pega patrocínio aqui, patrocínio ali, alimentação para criançada, né? Lanchinho, aquelas coisas, e faz aí um dia todo de competições. Todo mundo sai, todo mundo ganha medalha, não tem essa de não ganhar medalha, para incentivar a molecada a participar, e é bem legal. Então eu acho que é uma coisa que vale a pena ter em Suzano uma pista de atletismo, que você põe aí salto à distância, salto em altura, etc e tal, e oficializar essa pista aí, como foi, por exemplo, o Guilherme Mussi, deputado, ele destinou uma emenda, já faz tempo, de R$1,5 milhão para construção de pista de skate, que está aí já funcionando. É uma das maiores pistas de skate do Brasil, está aí em Suzano, demorou, mas saiu, está aí. Só resta agora que as cabeças pensantes do esporte promovam campeonatos e tragam campeonatos do estado, nacionais e internacionais aqui para Suzano, porque a pista é espetacular, que está lá no Max Pfeffer, perto lá do SESI, sei lá e tal, do SESI, é uma baita pista. Então tem que ter gente com cabeça pensante no esporte que faça suas conversas aí com as confederações, federações, as pessoas ligadas ao skate e traga competições nacionais e internacionais aqui para Suzano, como poderia fazer também no atletismo, né? O que você acha de tudo isso? Eu acho muito Legal, importante. Né? Até porque, Paulinho, eu fiz um valorito, o que eu resolvi denominar de pedagogia do exemplo, né? Uhum. Você vê, o Senai, no SESI, quando nós montamos a equipe de vôlei e tal, não era para ter uma equipe de vôlei, era para ter atletas que pudessem ser exemplo, né, de conduta, tanto no esporte, no savoir-faire do esporte, enfim, que pudesse transmitir para as nossas crianças tal, e estimular o nosso programa. A gente tinha um programa de formação do atleta do futuro. Então você acabou falando aí do esforço do Jefferson, né? Você vê os obstáculos que essa pessoa, o Jefferson fez, o Jefferson Sabino, né? Para estar no esporte, representar o Brasil, esporte que é de neve, né? Que exige num país que é tropical, né? Então, ele deve ter necessidade de superar tantos obstáculos, de participar, de treinar, porque não tem uma pista daquela lá. Eles estavam treinando em São Bernardo do Campo, né? Tem uma pista lá, um carrinho que eles fizeram para treinar a impulsão, tem que empurrar o carrinho, tem que ser forte o cara, então, empurrar e depois pular dentro e descer a ladeira abaixo. Então é uma pessoa que tem essa busca, né, superar esses obstáculos e supera tal. Então você vê no brasileiro, né, um tremendo exemplo, né? Eu acho que justificaria muito e eu estaria, dentro das minhas possibilidades, apoiando um projeto como esse, né, de ter pista, da gente promover a inclusão de pessoas por meio do esporte, ou até mesmo descobrir talentos, né? Essas crianças que vêm aí um dia poderão representar bem o Brasil lá fora, tal, que é uma lição muitas vezes de patriotismo, né? Eu costumo imaginar, eu me senti assim, com orgulho do Brasil, quando eu vi o Senna ganhar uma corrida de Fórmula 1, pegar a bandeira brasileira, levar no carro aquele esforço, resiliência, né? O esporte dá isso, quando a gente ganha um torneio olímpico, ganha uma medalha olímpica, seja na natação, seja a Marcela agora ganhou 5.000 metros lá, é bicampeã mundial, vai correr 10, depois vai nadar 10, depois vai nadar mais 25, né?
Quando essas pessoas resolvem, ganham, eu acho que é uma aula de educação moral e cívica, de amor à pátria, muito forte. Eu adorava ver a música do Senna da Vitória, né, com aquela bandeira. Vale muito isso. Então, o esporte promove esse amor à pátria, promove qualidade de vida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Vida ativa, combate à obesidade, enfim, né? Acho que é um investimento. A gente tem que pensar na educação, no esporte, na cultura, como investimento. A gente não educa só na escola, a gente educa fora da escola. E o exemplo de um atleta, eu não sei se você se lembra também, eu não estou lembrado se foi numa competição olímpica ou numa dessas competições tipo São Silvestre, em que o primeiro colocado, ele na hora de chegar na faixa, faltando muito pouco, ele desviou do caminho, ele errou o caminho, e o segundo colocado foi lá, pegou pelo braço dele né? Aí ele foi entrevistado, acho que era um espanhol, ele disse, puxa, eu não me sentiria feliz, orgulhoso, se eu tivesse ganho por causa do erro do meu. Ele estava correndo melhor do que eu, estava na minha frente, né? Por isso que eu orientei para que ele voltasse para a pista, né? É legal essa... essa é a grandeza, às vezes, do esporte. Esse é um exemplo maravilhoso, né? Em que a pessoa quer ganhar de qualquer jeito, né? Ele quer ganhar por mérito, né? Então, acho que o esporte tem muitos valores, princípios, tal, que ajudam muito na formação, na educação, faz parte desse processo educacional. Fora do muro da escola. A gente aprende no shopping, aprende na igreja, aprende no campo de futebol, aprende na pista de atletismo, aprende na quadra de vôlei, enfim, a vida é isso, né? As pessoas, as famílias, vamos falar de São Paulo, todo mundo que tem uma criança em casa quer que seu filho estude no SESI. Todo mundo. Porque o SESI é uma escola de excelência, porque todo mundo que tem um filho quer entrar no SESI, só que o SESI não é para todo mundo, né? Infelizmente, o sistema SESI de ensino é espetacular. Eu mesmo tentei fazer isso com meu filho, mas não consegui. Mas, na época, né? Mas é legal o SESI. Eu tiro o chapéu para toda a diretoria do SESI nessa área educacional, da maneira que eles tratam os jovens, os alunos, as crianças, o que eles passam de aprendizado para essas crianças, e a forma que eles passam é de tirar o chapéu. Olha, Paulo, tem um estudo da McKinsey, uma consultoria internacional, acho que McKinsey, um negócio assim, não tô lembrado bem o nome dela, mas é um estudo que procura responder por que alguns países têm educação de alto desempenho, né, como a Finlândia, como a Coreia, que vem nos testes internacionais estão sempre lá para cima, né, e o estudo revela que são os professores. Na verdade, uma conclusão que parece óbvia é que nenhuma escola tem mais qualidade ou melhor qualidade do que a qualidade dos professores, né? Então, os professores são um ponto importante, um ponto-chave nisso daí. E o SESI cuida bem dos professores. Além de ter uma metodologia que rompe muito com essa questão mais conteudista, né, para dar ao aluno a possibilidade dele ser o próprio tonista do conhecimento dele aprender e continuar aprendendo ao longo da vida, né, ele tem uma continuidade boa na manutenção de professores, no investimento nos professores, né, no reconhecimento, na recompensa, na qualificação desses professores, tal. Tem uma escola hoje para formação de professores que acaba contratando todos eles que se formam lá para trabalhar na rede, né? Isso é possível, né? A escola pública, eu sou fruto da escola pública, né? Também. O que a gente tem que trabalhar hoje é para a gente ter uma educação de qualidade
na escola pública, né? Não ter essas diferenças entre escola privada e escola pública. Então, eu tenho esse objetivo na minha vida, de ajudar a escola pública com a qualidade do SESI. Ela não precisa fazer as mesmas coisas que o SESI, porque a rede do SESI aqui em São Paulo, por exemplo, ela está em torno de 170 escolas, é a nossa rede. 100 mil alunos, né, fora da escola do SESI, nas prefeituras que adotam o sistema SESI, mais uns 100 mil alunos, né? É diferente. O estado de São Paulo tem 5 mil escolas, um pouco mais que 5 mil escolas, né? 3 milhões de alunos. Então é algo muito grande, né, para fazer isso movimentar, fazer isso andar, tal, né? Então a gente precisa transformar as escolas públicas. Eu chamo isso de escola única. Cada escola devia ser única, né, no sentido de ser a melhor, né, de trabalhar nessa escola e os professores decidirem que vai ser a melhor escola, né. Então eu sou da opinião de que a melhor escola para os melhores é a melhor escola para todos, né, para não ter desigualdade, né. Na Inglaterra, é garantido os filhos da rainha estudaram numa escola pública até uma certa idade. Depois eles mudaram, né? Mas até lá é uma garantia de que toda criança inglesa vai ter essa educação assegurada. Nós não podemos fazer isso, né? É muito difícil. Culturalmente, né? Culturalmente. E a nossa escola está baseada muito no tempo, né? A estrutura e o funcionamento dela se funciona no tempo. Então o tempo é constante. Aula de 50 minutos, você tem 2 aulas de geografia, 2 aulas de história. Acho que hoje são 5 ou 6 aulas de português, ou 5 de matemática, e de 50 minutos. Então, o tempo é constante e o aprendizado é variado. Eu penso ao contrário, eu acho que o aprendizado é que tem que ser constante. Todos têm que aprender. O tempo é que tem que variar. Uma criança pode aprender equação de 2º grau em 50 minutos, outra vai precisar de 2 aulas de 50 minutos, outras vão precisar de 30, outros vão precisar de 40, outros vão precisar do ano todo. Mas vão aprender se a gente variar o tempo para cada um, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm ritmo próprio, né? Uns aprendem mais velozmente, outros menos, outros são mais lentos, elas têm outras qualidades, mais talentos para uma coisa do que para outra. Mas o foco da educação brasileira, eu acho que esse é o ponto, não é no aluno. É num sistema mais administrativo de fazer isso funcionar, é burocrático, né? Como a justiça brasileira, né? Eu estava lendo outro dia ali, que lá em São Paulo, na Vida Mariana, tem uma rua cheia de carros lá que estão lá há 5 anos, tudo abandonado lá. E a prefeitura não recolhe. Por quê? Porque juridicamente ela tem que notificar o cara primeiro, dar prazo para ele. A notificação é só depois que ele recebe, aí que começa a contar 5 dias. Você não encontra o cara, ele já abandonou o carro lá, o carro está na rua. Então é um formalismo que atrapalha, né? Então a educação brasileira precisa romper com isso. O tempo é que precisa ser variável, de acordo com as necessidades das nossas crianças. E aprendizagem constante, ou seja, tem que aprender, não tem outra saída, né? Walter, você é um defensor da educação, que já percebemos aí, claro, né, como defensor da educação. Você é um pré-candidato a deputado federal pelo MDB, que agora, não sei quando, tem define os nomes, né? Que até dia 17 de agosto vai definir Agosto ainda? Tem as convenções. As convenções. As convenções serão agora. Julho para começo de agosto. Né? Tá. Então, que aí define. Mas é certo que você será um candidato, um pré-candidato, se é um pré-candidato que será candidato a deputado federal, pelo MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Queria que você falasse para os ouvintes da Rádio a sua bandeira. E já deu para perceber que é educação. Mas além da educação, gostaria que você já falasse aí quais são as suas bandeiras. Quando você sair candidato, que você vai levantar e falar: essa é a minha bandeira, é isso que eu vou lutar.
Lógico, tem que lutar por tudo e por todos. Mas de repente você tem aquela bandeira principal, né, que normalmente se tem, que nem um vereador, um deputado estadual, federal. Você tem aí a sua bandeira principal. É a educação ou tem outras bandeiras? Não, tem outras bandeiras. A educação é a principal, uma educação de qualidade para todos, né? Eu acho que a política tem que olhar as pessoas e dar essas oportunidades a todas elas, independentemente de sexo, raça, cor, seja lá o que for. A nossa obrigação preparar o país, e quem faz um país são as pessoas, né? Você vê o Japão do pós-guerra, a Alemanha do pós-guerra, eles se reconstruíram, a Coreia, por meio da educação. Esse que é o papel. Então eu continuo de uma forma geral pensando que a minha grande bandeira é uma educação de qualidade, mas para todos. Igual para todos, com igualdade e com equidade das pessoas, né? É trabalhar assim. A equidade é uma coisa que eu gostaria de lutar muito por ela, né? Tem uma imagem que mostra muito bem essa questão da equidade, né? Você tem 3 crianças, eu vou tentar descrever a imagem. Você tem 3 crianças assistindo uma partida de futebol no muro. Eles estão do lado de cá, eles não estão dentro do campo, estão do lado de cá. Então, são 3 tamanhos diferentes. Aí, para poder ver o jogo, eles dão 3 caixotes para cada um. Tem um pequenininho que, mesmo subindo no caixote, ele não consegue enxergar o campo, porque ele é bem pequeno. Tem o médio que consegue, com dificuldade, assistir o campo. Ele sobe no caixote, ele vê e tem o alto que não precisa nem do caixote, ele sobe no caixote e o caixote, ele vê o campo. Equidade significa tirar desse maior esse caixote. Igualdade, quer dizer, eu dei um caixote para cada um, mas a equidade seria tirar desse maior que não precisa, porque o tamanho dele já permite ele ver o campo por cima do muro, ele é maior do que o muro, e dá para o menor ficar com 2 caixotes e poder. Isso que é equidade, né? Então, eu não sei se eu consegui me explicar bem. Não, explicou sim. Mas uma bandeira, então, é promover essa equidade, é focar nas necessidades do aluno, da criança, o que ele precisa, né? Quais são ele é especial em tudo. Para mim, as crianças especiais não são aquelas que têm um problema de consciência, de inteligência, ou um problema físico, né? Todos são especiais. Se eu não aprendo matemática, eu sou especial em matemática, eu preciso de uma ajuda em matemática. Então, esse é um ponto, a questão da equidade. A formação profissional, assegurar uma qualificação profissional para os brasileiros, formar trabalhadores especializados, então assegurar a inserção profissional para dar essa identidade social para as pessoas. Eu sou torneiro, sou ferramenteiro, né? Enfim, você acaba dando uma identidade social, o orgulho de ter uma profissão e ganhar a vida por meio dessa profissão. Essa é uma segunda. Que eu defendo dentro da educação. Terceiro, eu acho que transformar a educação num órgão de Estado e não de governo, como é o Banco Central. O Banco Central tem por objetivo assegurar a moeda brasileira, então ele mexe, não tem interferência, pelo menos agora já tem uma lei que dá autonomia ao Banco Central. Acho que a educação teria que ser assim também, ter autonomia. Nós temos que perseguir um projeto de país, de nação, de um país que nós queremos, e para isso a educação não pode ser um órgão de governo, ele não pode ser uma ação de governo, tem que ser uma ação de Estado. Quer dizer, ninguém interfere lá. Não pode ficar mudando o ministro. É aquele grupo que está lá e aquilo lá. Quarto, mudar o papel do MEC. O MEC, do jeito que é hoje, ou ele muda o papel dele, a missão dele, ou é melhor desaparecer, extinguir o MEC. Eu defendo isso. Ou muda ou extingue, né? Porque ele não serve para nada. O MEC hoje só atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. É um cabide de emprego, e a gente vê o que está acontecendo agora, mas também vem do passado isso. Então, a Alemanha não tem MEC. E é uma educação altíssima, de qualidade, e o MEC deles está em cada estado, né, em cada província, né. Aqui no Brasil poderia estar nos estados, um sistema descentralizado, tal. A gente precisa imaginar isso. O menino
que mora na ribeirinha do Amazonas, do afluente do Amazonas, e tem necessidades diferentes do menino que mora aqui na capital, na Paulista, ou aqui num bairro nos Jardins, ou mesmo na periferia de São Paulo. Então a gente está tratando pessoas diferentes de forma igual, né? Isso eu acho que é mesmo o curso, quando a escola era noturna, né? O aluno que trabalha à noite não pode ser tratado como o aluno que estuda de dia. Porque o aluno que estuda à noite é diferente do aluno que estuda de dia, porque para ele estudar à noite porque ele trabalha, ele precisa trabalhar para continuar estudando. Ele não estuda à noite porque ele quer, ele estuda à noite porque ele precisa. Então a gente precisa mudar um pouco isso, e o MEC tem que mudar essa opinião. Eu ainda defendo, Paulinho, eu vou falar uma coisa aqui, mas eu defendo o uso medicinal e industrial da cannabis. Eu fui, nos 10 meses que eu tive na Assembleia Legislativa, foi criada uma frente parlamentar apoiando o uso medicinal e industrial da cannabis. Não o uso para lazer, não é isso, é o uso medicinal, medicamento, porque está provado que aquele óleozinho ele é milagroso, né? As misturas, as formas que você faz, as combinações desses elementos é muito ótimo. Então, os Estados Unidos tem uma indústria farmacêutica que usa cannabis fortemente, e usa também a cannabis como cânhamo industrial, né, na produção da indústria. E nós estamos perdendo essa oportunidade, perdendo a onda, né? Nós não temos uma indústria que cuida disso, e quem usa precisa de uma autorização da Anvisa, e paga R$ 1.500 por um frasquinho de 30 miligramas. É um negócio muito... Então eu defendo o uso medicinal da cannabis. Está provado que ele melhora a epilepsia, que ele ajuda na questão da Alzheimer, o autismo. Por que não desenvolver uma indústria, né, bioquímica, farmacêutica, né, usando esse instrumento? Por que a gente tem que ficar fora disso, né? E ter que trazer importado dos Estados Unidos? Também é uma defesa que eu faço disso daí. Eu defendo também a questão da cultura, de fazer uma ação de pessoas, de permitir acesso às questões culturais do país, na música, na dança, no teatro, em tudo quanto é manifestação cultural. Sou muito favorável a isso. E vou defender sempre essa escola pública. Essa é o que eu gostaria muito, de ter uma escola pública de qualidade, né, e gratuita, né, para as pessoas, para as famílias mandarem os filhos irem para a escola e de fato aprenderem, e de fato criarem a bagagem natural para exercer o seu papel de cidadão, cumprir com as suas obrigações, capaz de analisar criticamente as coisas, né, não ser um objeto de manobra, né, de coisa, mas capaz de entender muito bem, saber para onde ele precisa ir. Então, a bandeira, eu diria que seria essa. A educação no Brasil deixa muito a desejar, verdade. Internet para todos não tem, infelizmente. Internet para todos não tem. Luz para todos, nas escolas também não tem. Carteira para os alunos estudarem para todos também não tem. Falta muito. A gente vê algumas reportagens, pessoal estudando debaixo de uma árvore. Pô, é absurdo essas coisas que a gente vê. Não tem uma carteira para sentar, uma cadeira. Paulinho, vou te falar uma coisa. Eu tenho uma neta que nasceu em Breda, na Holanda, porque a minha filha é gerente. Holanda é Holanda, né? É gerente de uma planta na área de qualidade. E eu fui para lá. Ela nasceu dia 25 agora de março. E eu esperei um pouco. Aí fui resgatar minha mulher, porque ela já está, né? Ela acompanhou a filha no processo. E estando lá, eu falei, puxa, eu não conhecia o Eurostar. Eu conheço a Inglaterra, mas eu nunca fui pelo trem que vai por baixo do Canal da Mancha ali. Ele fica a 75 metros, aquele túnel, abaixo do fundo do mar. Você passa lá. Qual foi a minha surpresa? 300 km por hora e tal. É que o meu celular funcionou. Eu estou a 75 metros abaixo do fundo do mar.
E usei o celular como telefone, mandei o WhatsApp, comentei, olha, agora o trem tá assim, tá assado, né? Porque vem os painéis mostrando, tô 75 metros abaixo do fundo, tô andando a 300 km por hora. E as pessoas receberam, a gente conseguiu falar com outras pessoas por telefone. Aqui você vai numa baixada aqui na estrada, você pegou uma baixada, desaparece o sinal. Tem que colocar bombril na antena do celular. Pois é. Então, esse é o problema. A pandemia, por exemplo, revelou muito disso, né? Principalmente na escola, né? A falta de sinal, a falta de tudo, né? Walter, eu queria, como já são aí 11h22, precisamos terminar, né? Tivemos aí um bate-papo gostoso, né? Você estava falando do Matarazzo lá, meu pai trabalhou na Metalúrgica Matarazzo, na rua Caetano Pinto, no Brás, viu? Que era a mesma rua que tinha lá a Biotônico Bofontura. Né? Você deve conhecer bem aquela região. Você é da onde, São Paulo? Eu sou de Casa Branca. Não, mas você morou em São Paulo? Morei em São Paulo. Você lugar sou da Penha, sou penhense. Eu morei. Primeiro lugar que eu morei foi no Brás, como estudante. Né? Então você conhece tudo. Eu morei ali na Brécia, né? Era uma pensão. Depois, quando eu me casei, eu morei no Tatuapé. Fiquei um pouco tempo ali, Rua dos Cristais, com Henrique Sertório. Hoje acho que foi tudo destruído ali, porque tem uma estação do metrô ali. Eu tinha parente na Serra de Bragança. Depois eu fui para Santana, Zona Norte, né? A minha esposa dava aula num colégio estadual no Jardim Tremembé, então era melhor morar, facilitar a vida dela para lá. Então, dei para lá, depois Perdizes, e aí tô... Você tem quantos filhos? Mas hoje eu tô morando em Barra Bonita. Barra Bonita? Depois que eu me aposentei, eu comprei uma casa e fui para Barra Bonita. Que legal. Tenho 2 filhas, né? 2 filhas bem formadas. Né? E netos? E netos, uma neta. Uma neta, que legal, parabéns. Cecília. Walter, por favor, as suas considerações finais para a gente estar encerrando nesse bate-papo. Paulinho, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade que você me deu de estar aqui conversando com o seu público, conversando com as pessoas que estão sempre atentas aí a SAT, né, Rádio SAT, né, e a FM, ao seu programa. E como considerações finais, eu queria deixar assim uma mensagem de otimismo, né? Apesar do mundo estar muito complicado hoje, né, guerra na Ucrânia, que tá piorando a coisa. Tá piorando, né? Tá piorando. A gente sente isso, uma inflação galopante, mas eu acredito que o Brasil tem jeito, né? Tem um verso do Miyakoto, né? Que diz assim, que a lua anda devagar, mas ela atravessa o céu inteiro, né? Então, é isso que eu queria dizer para o senhor. Talvez o Brasil esteja indo um pouco devagar, um pouco lentamente, mas a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir chegar onde a gente precisa. A gente precisa manter esse otimismo, esse esforço, acreditar nas nossas potencialidades, né? E achar que a gente pode, porque a gente pode mesmo, né? Então, era isso que eu queria que as pessoas tivessem um pouco de resiliência e trabalhassem, né, para que o Brasil pudesse ser um país realmente com justiça social e de maneira que todos nós pudéssemos acesso aos bens culturais, aos bens materiais, né, ao emprego de qualidade, né, enfim, sucesso para todos vocês. Beleza, tivemos batendo um papo aqui com o Walter. Nossa, mas esse papo foi gostoso. Walter Vicione, ex-diretor regional do SESI e também ex-superintendente do SESI, né? Isso mesmo? Senai e SESI, desculpa, Senai e SESI. Sucesso na sua vida, que você consiga chegar onde você quer chegar, o sucesso sempre para você, muita saúde em primeiro lugar, claro. Que você consiga alcançar seus objetivos, e a gente torce por você, porque você é um cara aí altamente capacitado, muita gente boa, simpático, gostei pra caramba de estar com você. Chama de você, tá? Não vou te chamar de senhor, não, de você mesmo, né? E a Rádio SAT sempre estará à sua disposição aí, a hora que precisar, os microfones estão à sua disposição, viu, Walter? Muito obrigado.
Rádio Sat FM, a rádio que fala com você. A gente vai voltar com a programação normal aqui. E voltamos já para bater mais um papo na rádio que fala com você, beleza?